porta lógica aqui, a porta OR, ela faz a adição lógica dos valores que entram por ela. E na saída, então, eu tenho a adição lógica desses dois valores. O que acontece na função dessa porta lógica se eu colocar um inversor na saída delas? E aí vai inverter o resultado que está acontecendo, né? Então aqui eu tenho XY negado, e aqui tem X ou Y negado. Tá? Pelo demorgo, nós sabemos que isso aqui também pode ser representado por X negado ou Y negado. E aqui nesse caso também por X negado, né? Que multiplica Y negado. Pois existe uma porta lógica que funciona conforme isso aqui. A porta lógica não E ou porta lógica NAND. Tá? É uma porta lógica. Essa bolinha aqui não é um inversor que foi simplificado. Essa porta lógica é uma porta lógica NAND. A bolinha está indicando que essa porta é uma porta de produto que tem a sua saída negada. Tá? Aqui eu tenho duas portas lógicas, aqui eu tenho uma só. Mas percebam que é a mesma coisa do ponto de vista lógico. Tá? Na verdade, continua sendo produto negado. Mas é uma porta lógica só. Aqui sim também para essa aqui. Tá? A porta não ou porta NOR. Tá? Então aqui, por exemplo, entra X e Y, como é a porta de produto negado, ela faz soma das entradas invertidas. O NOR entra X e Y, como é uma soma invertida, ela faz produto das entradas negadas. Tá? Então, funciona, as duas portas funcionam como se fosse a porta normal mais o inversor, mas na verdade ela não é uma porta lógica que tem inversor na saída. Ela funciona como um produto que inverte o seu resultado. Tá? Qual a importância dessas duas portas lógicas? Tá? Devido à forma como é construído um circuito integrado, tá? Quando eu vou fazer os transistores de um circuito integrado, de um processador, sei lá, de qualquer componente, estes dois aqui, eles precisam de menos transistores do que se eu tivesse que fazer esses dois aqui em cima. Inclusive, ele sozinho tem menos transistores do que o próprio E, que não tem a saída negada. Tá? Por uma forma, né, pela física que envolve a concepção e a construção dos circuitos integrados, sai naturalmente a função negada no final. E aí, para ter a função normal, eu vou ter que botar um negador na negação para ter a porta E. Quer dizer, para ter isso aqui, eu preciso ter uma dessas aqui dentro e mais um inversor dentro dela. Quer dizer, eu tenho que negar a negação. Então, justificativa do uso dessa porta. Tem menos transistor do que essas aqui juntas. Então, se a porta NAND e a porta NOR tem uma complexidade bem menor do que as portas normais, se eu fizer um circuito só com NOR ou só com NAND, no final eu tenho um circuito mais simples. E aí então vem o título, né, desse conteúdo que está aí na apostila. Suficiência de portas NAND e NOR. Ou seja, nós vamos agora ver como substituir nos circuitos normais as portas NAND e NOR. Essa substituição fica bem clara quando a gente for olhar a expressão gerada pelas portas NAND e NOR. Isso é o resultado que a porta NAND me dá. Por quê? Porque um E invertido dá isso aqui. Só que essa expressão, se a gente for olhar ela, isso aqui é uma soma, né? Isso aqui eu posso fazer com outras portas lógicas. Tá? Se eu fizer isso aqui, por exemplo,
negado que eu tenho aqui na saída? X negado mais Y negado, não é a mesma coisa? Só que essas portas são diferentes. Isso aqui é a porta NAND, isso aqui é a porta OR. E elas são equivalentes. Tá? Isso aqui, perguntaram, só o que esses três risquinhos que o senhor faz? São símbolos usados na matemática para dizer que é equivalente. Tá? Não é igual, porque igual a gente faz assim. Mas não é igual, é equivalente, funciona igual, funciona como se fosse. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um circuito normal e vai tentar substituir por portas NAND. A mesma coisa o NOR. A operação ou a função que o NOR executa é essa aqui. É multiplicar as entradas negadas. Ora, multiplicar a entrada negada, isso aqui não é exatamente pegar um E e negar as entradas? Não é a mesma coisa? É. Portanto, essas duas portas lógicas aqui funcionam exatamente da mesma maneira. Tá, está na apostila. Tá? A suficiência de portas NAND e NOR. Né? Item 12 e 1. Eu vou fazer aqui um circuito, dois circuitos de exemplo, para a gente ver como é que a gente aplica isso aqui. Então aqui eu tenho dois circuitos. Que tipo de circuito eu tenho aqui? Soma de produtos. Soma de produtos. E esse aqui? Produto e soma. Agora eu quero fazer com que esse circuito, eu quero refazer esse circuito aqui usando apenas portas NOR. Só, nenhuma outra porta eu quero usar. Não quero nem OR, nem AND, nem NOT. Só porta NOR. Bom, a primeira coisa que eu sei da porta NOR é que, para que eu possa fazer uma substituição, o que eu tenho que encontrar no meu circuito? Portas E com entradas negadas. Tem alguma aqui, porta E com entrada negada? Essa aqui. Então, se eu tirar essa porta daqui e colocar um NOR ali dentro, no lugar, o circuito muda? Não, é o mesmo circuito. Então eu vou começar a redesenhar ele. Então aquela porta XY eu já troquei. Uma eu troquei. Pessoal, essa porta dá para trocar por um NOR? Porque não tem as duas entradas negadas. Eu não posso mudar a lógica desse circuito. Portanto, se eu faço isso aqui, eu mudo a lógica, colocar um inversor ali naquela entrada, muda. Muda, né? Mudei, não é mais T, agora é T negado. Portanto, eu não posso fazer isso. Mas eu preciso disso. Porque se eu não colocar uma segunda entrada naquela parte de produto, eu não consigo fazer a substituição. Aí então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não. Se eu botar na saída também estou trocando, porque as outras entradas estão passando por ela. Mas se eu botar na mesma linha, no mesmo fio, dois inversores, aí pode. Mudei o circuito, alterou, não, os dois se compensam, né? Inverte de novo. Só que fazendo isso, e olhando apenas para cá, eu não tenho a porta E com as duas entradas negadas?
Agora tem. Então vou substituir. Eu vou pegar essa aqui, passar por um OR, né? Só que esse inversor não vai ser consumido nessa troca, então ele vai sobrar. Então eu vou fazer aquela troca, tá? Só que na entrada T sobrou um inversor. Vamos deixar ele por enquanto ali. Falta ainda a porta da saída, para mim transformar ela em NOR. Ela é um E? Não, ela não é um E, ela é um OU, né? E para fazer a troca do NOR com... fazer a troca, eu teria que ter um E com entradas negadas. Mas o OU que está ali é praticamente a mesma coisa que eu preciso. Qual é a diferença do OU para o não OU? A bolinha na saída. Para isso aqui virar um NOR, o que está faltando? Não é isso? Só que isso eu não posso fazer. Por que eu não posso? Muda o circuito. Mas o que eu posso? 2. Né? Pronto. Aí, essa porta com essa bolinha é o NOR. Só que aí ficou, sobrou uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Mas essas bolinhas significam inversor. E o inversor eu não quero. Eu quero um NOR no lugar do inversor. Veja aqui o seguinte. Se entrar 0, 0 nas duas entradas do NOR, qual o resultado que dá na saída? 0 mais 0, 0. Inverte, 1. Se entrar 1 e 1, não é isso que faz o NOR? Não é isso que faz o inversor? Entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Como é que eu posso garantir que essas duas entradas aqui recebam sempre o mesmo valor? Eu não posso deixar que entra 0, 1 e 1 na outra, porque aí é diferente. Como é que eu vou fazer para que as duas sempre recebam o mesmo valor? Uno elas. O que isso aqui está funcionando como? Esse NOR com as duas entradas unidas está funcionando exatamente como o inversor. Então tá ali, vou trocar agora aquelas duas bolinhas por isso. Porque o inversor é equivalente a ter um NOR com as entradas unidas. Funciona igual. Então aqui... Pronto. Esse circuito e esse circuito fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A diferença tem alguma vantagem. Isso aí é uma coisa que tem que ser pesada muito bem. De repente essa vantagem é tão mínima que pode não valer a pena. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês. É possível construir um